Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha história. Talvez vocês até se identifiquem, né? Quando eu comecei a procurar estágio na minha vida, eu comecei a procurar estágio como a maioria das pessoas procuram. Na verdade, a maioria das pessoas elas não procuram estágio, elas esperam a oportunidade aparecer. Então veja bem, quando você vê um anúncio no Instagram ou no mural da faculdade, precisa de estagiário, você vai enviar o seu currículo para lá, você vai disputar aquela vaga com 200 a 300 pessoas. Isso eu falo porque hoje em dia eu divulgo oportunidades, né, que algumas empresas me pedem, e eu faço seleção. Então, geralmente é essa quantidade, 200 a 300 currículos por oportunidade. Quando a gente vai analisar os currículos, a gente observa que, na grande maioria, os currículos são muito parecidos, né? Muda pouca coisa, ou seja, raramente há algum currículo que se destaca muito dos outros, o que me levaria a, a escolher aquela pessoa. E aí o que acontece? Quando eu tenho muitos currículos similares, acaba que eu vou fazer o quê? Vou selecionar aquela pessoa que eu conheça, certo? E isso é o que muita gente chama de QI, né? Ah, lá a vaga só é QI. E fala de uma forma pejorativa quando não deveria. Na verdade, isso é foi divulgada uma pesquisa recentemente que mostra que a grande maioria das oportunidades de estágio elas são exatamente por indicação de alguém, tá? E isso não é nada ruim, muito pelo contrário. Significa que a pessoa que recebeu alguma indicação, ela se destacou em algum lugar, ela mostrou o perfil desejado para obter aquela vaga e mostrou que ela teve capacidade de fazer o que a gente chama de network, ou seja, rede de relacionamento. Então vamos lá. Como é que eu construo rede de relacionamentos? Pessoal, rede de relacionamentos, ele é formado através de eventos que a gente participe e até mesmo da sala de aula. Mas desde que a nossa participação nesses locais não seja uma participação passiva, de entrar na sala de aula ou entrar na palestra e sair calado e só absorver conhecimento. Não, a rede de relacionamento ela é formada naqueles momentos em que você participa, em que a pessoa te percebe enquanto uma pessoa ativa, enquanto uma pessoa que busca. A rede de relacionamento muitas vezes acontece na hora do cafezinho, do coffee break, quando você conhece aquela pessoa percebe o seu interesse. Então o Felipe acabou de falar aí, você consegue perceber na sua turma quem são essas pessoas que se destacam, que participam das aulas, que mostram mais gana, mais vontade? São essas pessoas que na maioria das vezes vai obter essa oportunidade. E quais são as características desejadas pelas empresas, por profissionais e estagiários? Pessoal, na maioria das vezes, o conhecimento técnico, ele já a empresa quando vai buscar alguém, ela imagina que a pessoa já tenha. Então, obviamente que isso é importante, mas a empresa parte do pressuposto que o conhecimento técnico a pessoa já tem. Obviamente que existem algumas habilidades que eu digo que são habilidades básicas. Por exemplo, se uma pessoa quer buscar um estágio e não sabe mexer no AutoCAD e não sabe mexer no Excel, tá fora. Então isso é o mínimo. Obviamente que depois ela vai agregando, né, outros conhecimentos, e quanto mais conhecimentos, obviamente que ela aumenta a chance de empregabilidade. Mas mais do que isso, o que realmente chama a atenção do entrevistador, ou da pessoa que está selecionando o currículo, primeiro, a experiência daquela pessoa. Então, obviamente que quanto maior a experiência, melhor. Aí tu vai me dizer, mas Murilo, como é que eu vou ter experiência se eu nunca estagiei? Realmente. Então, nesse caso, você vai perceber o seguinte, que a obtenção do primeiro estágio é mais difícil. Mas a partir do momento que você conseguir estagiar pela primeira vez, você vai perceber que os outros estágios vão se tornar mais fáceis de você conseguir, porque afinal de contas você já tem uma experiência comprovada no seu currículo, ok? E outra coisa, se você não tiver uma experiência, você tem que partir para demonstrar a sua vontade, sabe? A sua proatividade, a sua vontade de querer fazer acontecer.
de fazer diferente. É isso que vai resultar. Então, volto a dizer, aquele perfil de apatia, de ficar aguardando as oportunidades, de ficar, sabe, na defensiva, não vai ajudar vocês. Vocês têm que se tornar ativos. É obviamente que vocês vão receber muitas críticas, né? Ixi, olha lá, fulano de tal, só quer ser o cara, só quer ficar, tudo ele quer dar opinião. Pessoal, quem se expõe, receber crítica é uma coisa natural. Vocês acham que eu não recebo crítica? Recebo. Você acha que também não deve ter gente que critica o Felipe? Deve ter, com certeza. Mas a grande maioria elogia. Então, obviamente que vocês não podem ficar preocupados com crítica. E aí, como eu disse, essa questão de esperar aparecer a oportunidade no Instagram, no Facebook ou no mural da faculdade, não contribui em absolutamente nada. É muito difícil você conseguir dessa maneira. Então, qual é a melhor maneira? Como eu falei, é rede de relacionamento, né? A participação em eventos de engenharia, cursos, faz com que você conheça cada vez mais pessoas, mas também ir buscar a sua oportunidade. Como é que se busca uma oportunidade? Pessoal, é indo bater de porta em porta, de obra em obra, e ser insistente. Se você recebeu hoje um não, volta daqui a 2 meses. Fala com o engenheiro, pede para falar com o engenheiro, mostra a sua vontade. Se ele disser não, diga assim, mas eu posso pelo menos hoje dar uma olhada na sua obra, você pode me mostrar aí como é, que eu estou com muita vontade de aprender e não estou tendo oportunidade. Pessoal, ele observando a sua vontade, você vai ter uma grande chance. Outra coisa, mas não tem, já bati várias obras, eu não consegui. Pessoal, tá passando no meio da rua, tá vendo uma obra acontecer, desce do ônibus, para o carro, vai lá, pergunta, olha. Ninguém vai lhe proibir de olhar, e muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão lhe ajudar. Ao perceber ali que você está curioso, que você está querendo saber, muitas pessoas às vezes humildes vão lá e te explicam um pouquinho. Então é dessa forma que tu vai metendo as caras. Viu uma reforma que está acontecendo numa casa vizinha sua, vai lá, bate na porta, ei, eu sou estudante de engenharia, eu queria acompanhar essa sua reforma gratuitamente. Pessoal, é dessa forma. Isso que se chama correr atrás da oportunidade. Muita gente diz que está atrás de estágio, atrás de trabalho, mas atrás de forma passiva, aguardando a oportunidade de ser publicada. E aí realmente a concorrência é muito complicada, tá ok? Depois eu dou mais sugestões para vocês, mais dicas. Espero ter contribuído um pouco. Mas só para poder finalizar, existe também a questão, esse que eu vi algumas pessoas falando aí, mas a minha faculdade não tem laboratório, mas a faculdade não proporciona estágio. Pessoal, o piloto dessa jornada, que é a carreira de vocês, o piloto é você mesmo. A minha faculdade também não fez nada disso por mim, e a gente vai lá e corre atrás. Então, pessoal, não terceirizem o fracasso. Não terceirizem a falta de oportunidade. Não culpe outras pessoas, não culpe faculdade. A oportunidade, o sol nasce para todos. Então, por que, como o Felipe falou, tem tanta gente crescendo em meio à crise? Porque são pessoas que simplesmente ignoram a crise e tentam sempre fazer o melhor. Eu também vou concordar com as palavras do Felipe. O maior crescimento que eu tive na minha vida profissional foi no momento que eu tive a maior crise, porque a gente se reinventa, se redescobre, inova.